Que Jesus possa abençoar a todos com paz, tranquilidade, com amor, porque nós precisamos completamente de Jesus na nossa vida e só Jesus pode fazer isso. Dá-nos a paz, dá-nos o amor e a tranquilidade. O mundo jaz no maligno e nós vimos na televisão cada vez coisas piores e por isso nós temos de estar protegidos com aquele que pode nos defender contra todas as ciladas do inimigo. E esse é Jesus Cristo e mais ninguém. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, honra e glória seja dada, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Bendito dá graças por tudo que tem feito, tudo quanto vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Obrigado, Senhor, pela saúde, perdão. Obrigado pela sua compaixão, a sua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe poderosamente a vida de cada um, com toda a paz do Senhor Jesus Cristo. E desde já te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei Salvador. Amém. Glória a Deus e aleluia. Portanto, Jesus é bom e nós temos que procurar a sua proteção. A sua proteção nos dá a garantia que Ele nos protege, nos guarda e livra de todo mal. O inimigo anda sempre ao nosso redor para arranjar uma brechinha para nos pegarem. E nós temos que estar conscientes que não vai ser fácil, porque o inimigo ele tem capacidade de nos enganar, mas temos aquele que nos protege. É Ele, só com permissão dele é que Ele nos pode enganar. E Jesus protege e de maneira nenhuma Ele vai nos deixar enganar. Amém? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Temos que ficar ligados do trono da graça, porque Jesus, Ele quer fazer grandes coisas, mas nós temos que permitir. Porquê é que nós temos que permitir? Porque Ele deu um livre-arbítrio a cada um, e então Ele não vai tocar na nossa vida, tanto faz para o bem como para o mal, sem a permissão dEle. Mas nós temos de permitir também, porque senão, senão, assim, o que é que seria de nós se não fosse o nosso Deus para nos proteger? Eu sei que é muito difícil as pessoas compreender isto, porque Deus é Espírito, Ele não se vê. E os inimigos também são espíritos, eles também não se veem, mas atuam, todos atuam. E temos uma parte boa, que é o nosso Deus nos proteger. Porque ai de nós se não fosse Ele. Nós somos constantemente atacados pelo inimigo, mas quando o Senhor é connosco, quem é que será contra nós? Ninguém. Então Ele nos protege, nos guarda e livra de todo mal. Mas para isso nós temos que ter aquela comunhão com Deus, permitir que Ele venha fazer na nossa vida, porque nós de nós mesmos nada conseguimos. Quando nós conseguimos, nós fazemos. Quando não conseguimos, temos que clamar àquele que tudo pode. E Ele, sim, Ele vem com o seu braço forte para nos combater o inimigo das nossas vidas. Amém? Perdão. Aqui um bocadinho de catarro agarrado. Eu não gosto nada disso, mas quando a gente está a falar é que isso aparece para nos tirar de propósito. Porque até nessa área o inimigo vem para nos querer tirar do propósito de Deus. E nós sabemos que não é fácil, porque o inimigo está sempre pronto para nos atacar. E nós temos também uma vantagem. Temos o Deus Todo-Poderoso, que agindo Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na vossa e na nossa vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6, a começar no versículo 1. Livro de Oséias, capítulo 6, a começar no verso 1.
Deus, Ele é que sabe todas as coisas. E quando eu pedi a palavra a Deus, foi aqui, o Senhor disse, vai, profetas menores. A Bíblia está escrito profetas maiores e profetas menores, mas então foi aqui que logo que abri e é aqui que Deus tem a palavra para nós. Amém? Oséias. Oséias capítulo 6, começando no versículo 1. Um capítulo não é muito grande, mas nos ensina, perdão, Jesus Cristo, tenha misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Portanto, se nós olharmos aqui para isto, parece que é algo que não tem grande sentido. Mas, qual é o sentido desta passagem aqui? É que Deus está no controle de tudo. Se vem algo bom, se vem algo mau, com a permissão dele. Ele é todo-poderoso. O inimigo também não nos pode atacar, embora ele anda sempre ao nosso redor a ver se arranja uma brecha para nos atacarem, mas ele também não nos pode atacar sem permissão dele. E por isso aqui diz assim: vinde, tornamos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Portanto, Ele é que nos pode dar livramento, Ele é que nos pode tirar esse mal da nossa vida. Portanto, mas vimos aqui que Ele permite que o mal às vezes venha nos atacar. Mas Ele não é por castigo, embora nós tenhamos desde pequenos habituados que Deus castiga, mas Ele não castiga. Ele permite que certas determinadas coisas nos aconteçam para nós nos virarem para Ele. Não sei se vocês já tiveram a hipótese, mas é fácil entender. Por exemplo, uma pessoa que está no fundo de um poço. Olha para os lados, é paredes. Olha para o chão, é o fundo. Tem que olhar para onde? Para cima, para poder sair desse buraco. E assim é também. Portanto, Deus permite que nós venhamos a ser atacados pelo inimigo, mas o inimigo tem que pedir autorização a ele, e por isso a palavra nos ensina: vinde e tornamos ao Senhor. Portanto, Ele nos convida a ir para Ele. Porque muitas das coisas que nos acontecem é consequências daquilo que nós fazemos, das más ações que nós fazemos, de certas determinadas situações que não devíamos fazer, fizemos, mas como somos seres humanos, é fácil nós falharmos, é fácil nós nos desviarmos do caminho do Senhor, e a palavra nos ensina: Ele nos ferirá, mas Ele também nos sarará. Portanto, é assim, mas primeiro nos ensina: vinde e tornamos ao Senhor. Quando nós tornamos ao Senhor, o Senhor então sara a ferida e nos põe num alto repouso, porque por causa do amor ao seu nome e por causa de que nós nos tornamos para o Senhor. Mas se não quisermos nada com o Senhor, vamos sofrer muito mais. Por isso, mais vale obedecer do que parecer. Amém? Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Portanto, depois de 2 dias, Ele nos dará vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e veremos diante dele. Estas situações, portanto, é o que está escrito aqui, mas quem sabe como é que é, só Deus é que sabe. Portanto, aqui o profeta está a falar assim, é porque realmente é assim. Agora,
o que nós, para sermos ressuscitados para Deus, nós temos que andar nos caminhos dele. Não adianta nós queremos levar os caminhos de perdição, porque o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, se nós andarmos nos caminhos dele, ele nos protege, nos guarda e livra de todo o mal. Mas, conforme eu disse, não é fácil seguir aos caminhos do Senhor, porque as tribulações são muitas. Mas aqueles que não buscam o Senhor, às vezes até podem não ter tantas tribulações. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus nos dá um alerta sobre a parábola do rico e do Lázaro. Portanto, o rico vivia esbanjando, não lhe faltava nada cá na terra. E o Lázaro andava lá a comer das migalhas que caía lá quando caía, e a palavra também diz que ele tinha chagas, os cães iam lá lambê-las. Portanto, viu que a vida de Lázaro não foi fácil. Mas depois um e outro morreram, e um foi para a ceia de Abraão, que é Lázaro, e o outro foi para o inferno, onde há o tormento eterno. Portanto, vimos que o dinheiro que ele tinha cá na terra não valeu de nada. Se as pessoas acham que ter muito dinheiro compra a salvação, estão bem enganadas. A salvação é um bem que só Deus pode dar. E ele é imerecido. Porquê é que é merecido? Porque nós não merecemos. Mas ele faz isso por amor. E o que é que nós temos de fazer? Nos virar para ele, assim viramos aqui ao versículo 1, e vindo e tornamos ao Senhor. Porque ele nos livra, nos guarda, nos protege. Amém? Versículo 3. Então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor a sua saída como aiva. É certa e ela nos dará vida e nos virá como chuva seródia que rega a terra. Portanto, então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Portanto, não adianta nós queremos fazer as coisas se a gente não procura conhecer a Deus. A palavra nos ensina a conhecer a Deus. Porque se nós não conhecemos, ficamos como despercebidos, é como se Deus não existisse. Por isso é que há muita gente a duvidar da existência de Deus. Porque não procura conhecer a Deus e então depois põe em causa a existência dele. Vocês já imaginaram se nós puséssemos a existência do ar também em causa? Quer dizer, se não houvesse ar, morria toda a gente porque falta de ar. E ninguém põe em causa se existe o ar ou não. Por exemplo, agora não está vento, está até quente, e nós respiramos na mesma. Não precisa estar vento para nós respirarmos porque temos ar. E então, se nós não tivermos Deus, o que é que será de nós? Eu dou muitas graças a Deus ter conhecido a Deus, como no passado andava com muitas outras pessoas, como ovelha sem pastor, ora acreditava nisto, ora acreditava naquilo, e não acreditava naquele que realmente dava a vida eterna. Porquê? Porque não conhecia a Deus. A partir que comecei a conhecer a Deus, comecei a buscar mais e mais e mais. Depois de conhecer a Jesus, comecei a procurar intimidade com Ele. Isso aí, a parte da intimidade com Ele, é um bem que se adquire cada um, é individual. Quanto mais procura, mais acha. Quanto menos procura, menos acha. Por isso é que, para buscar a Deus, não é preciso estar a fazer curso de teologia, não precisa estar aí ir para a igreja todos os dias, que eu já tenho visto, infelizmente, muitas pessoas que não falham quase a um culto nenhum e pouco conhecem Deus ainda. Portanto, a palavra nos ensina
a conhecer a Deus. Assim como os namorados. Porque é que existe tanta violência doméstica e tudo? As pessoas olham, gostam e casam-se ou juntam-se e não procuram conhecer o parceiro, a parceira, e depois dá o que dá. Toda a gente conhece as notícias, sabemos que não é fácil. Agora, isto nós temos que aprender a conhecer Deus. Quando nós começamos a conhecer a Deus, uma coisa garanto a vocês: vocês vão querer conhecer mais e mais e mais ainda. Porque Deus realmente é amoroso, Ele é digno de ser amado, é digno de buscarem a Ele, porque o inimigo dá-nos, quer dizer, ele não dá nada a ninguém. O inimigo mostra-nos coisas que Ele não dá. Vimos através também da tentação do Senhor Jesus, quando o inimigo ia lá a tentá-lo, lá no deserto. Quer dizer, como é que ele podia estar a dar uma coisa que não era dele? Ele prometia os reinos da terra se prostrado o adorasse. Que ele queria pregar uma rasteira a Jesus. Mas Jesus o conhecia muito bem, lá está o conhecer. Nós muitas das vezes também temos que conhecer o inimigo, para saber que anda a nos atacar, como é que ele nos ataca. Portanto, mas acima de tudo, temos que conhecer a Jesus. E a sua saída como a alba é certa, e Ele nos dará, Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Aquela chuva seródia é aquela chuva assim, como é que chama aquilo? É aquela chuva que está a cair constantemente, que é aquela chuva que rega. Quando vem o excesso de chuva, ela faz inundações e faz estragos. Quando vem aquela chuva fininha assim, aquela chuva, que é chamada chuva seródia, essa rega e, quando há regas, depois as plantações ficam com mais viçosas. Amém? Portanto, é isso que a palavra do Senhor diz. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele virá com uma chuva seródia para nos fortificarem cá na terra. É acima de tudo, lá no outro lado. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te fará, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Isso também encontramos assim, muitas pessoas, infelizmente, acreditam em Deus, depois de um momento para o outro, aquilo passa, deixaram de até acreditar. Infelizmente já tive essa oportunidade de ver. Pessoas até que eram bastante até usadas e buscavam a Deus com coisa, mas depois de um momento para o outro parece que aquilo não foi nada. E aqui nos mostra também esta nuvem que vem e passa rapidamente. Porque é como eu disse, o inimigo, ele anda sempre com artimanhas para nos fazer cair nas garras dele. E ele faz-nos cair com coisas que ele não consegue dar, mas as pessoas acreditam. Lembro até de uma da minha esposa, que uma vez teve uns sonhos, o inimigo queria lhe dar ouro e bandejas de ouro para seguir a ele e deixar os caminhos do Senhor. Mas ela repreendeu e o que é que quer dizer isso? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que repreender o mal. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer que nós temos que resistir a ele. E ele está sempre pronto para nos querer enganar. Amém? O versículo 5. Por isso vos abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Por isso vos abati pelos profetas, e as palavras da minha boca
os matei, os meus juízos sairão como a luz. Portanto, cá está mais uma vez o Senhor, Ele faz-nos passar certas provações para quê? Para sermos aprovados. Porque nós, para sermos aprovados, temos de ser provados. E essas provações não são fáceis. Vimos aqui, através da palavra do Senhor, que não é fácil. Se não é fácil, mas se nós não queremos passar pelas provas, então não vamos depois nos queixar um dia que antes de chegarmos ao outro lado, não vamos queixar que não sabíamos. Se não observa a palavra do Senhor, se não quer conhecer a Deus, se não quer conhecer as coisas de Deus, é muito fácil andar aí como despercebido. Um diz que não acredita e outro diz amém. Agora, o que é que tem que fazer? Se não busca a Deus, se não quer nada com Deus, depois vai-se, quando lá chegar do outro lado, vai fazer o quê? Vai dizer que não sabia? Pois, isso é complicado, é muito complicado, porque eu não estou aqui também para acusar ninguém, mas estou aqui para alertar segundo a palavra do Senhor, porque eu já tive a oportunidade de ver que as rosas mais lindas e mais cheirosas são as que têm mais espinhos. Se vocês observarem, há aquelas rosas que não têm muitos espinhos, mas não têm cheiro também nenhum. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que ser provados e essa aprovação às vezes dói um pouquinho. Provar a nossa fé, provar a nossa crença em Deus, em Jesus, e vai ser fácil? Não vai ser fácil de maneira nenhuma. Quem disser que é fácil é mentiroso. Porque Deus, Ele nos diz para nós termos bom ânimo que venceu o mundo. Portanto, nós seremos perseguidos, nós seremos injuriados, nós seremos mal falados, muitas das vezes, e mesmo as bocas que falam bem de nós são aquelas que às vezes se viram contra nós. Porquê? Porque não conhecem verdadeiramente Jesus. Se não conhecem, é fácil andar nos caminhos do inimigo. Mas quando conhecem de verdade, essas pessoas não vão ser atacadas porque eles conhecem aquele que tudo pode. Portanto, a palavra do Senhor nos ensina: no mundo tereis aflições. Portanto, Ele não nos promete um mar de rosas. Mas Ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, se Ele venceu, nós também já vencemos, porque estamos ligados a Ele e Ele a nós. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Infelizmente, ainda agora neste mês de maio, nós vimos as pessoas que andavam de rastos, que já tive a oportunidade de ver também lá em Fátima, as pessoas lá de rastos, joelhos, ali a fazer grande sofrimento. Outros que foram a pé fazer grandes quilómetros. E a palavra do Senhor diz: o quê? Porque eu quero a misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais que as ofertas. Portanto, só que as pessoas esquecem de observar a palavra do Senhor. Esquecem de andar nos seus caminhos. Esquecem de conhecer a Deus. E depois, quando as aflições vêm, não têm como se defenderem. Porque não procuraram conhecimento, não procuraram o amor de Deus, que nos impede de nós sermos consumidos, não buscam o verdadeiro conhecimento que nos leva ao caminho que é Jesus. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão para mim.
através dos conhecimentos que Ele nos deixou. Portanto, se nós não seguirmos esses, perdão, se nós não seguirmos esses conhecimentos, de maneira que conseguimos chegar a Jesus. Tão certo como isso. Eu lembro-me muitas das vezes assim, se eu não conhecesse a Jesus, como é que eu andaria? A minha alma só Jesus sabe como é que ela está. Mas como é que eu andaria se realmente não conhecesse a Jesus? Então procurei conhecê-lo, busco mais conhecê-lo mais ainda, porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Quando eu digo que é amor e também é fogo consumidor, não é uma contradição. É que Deus é assim. Ele ama-nos muito. Mas uma coisa digo a vocês também. Ele tem a mão pesada. Não queiram saber o peso da mão de Deus. Porque vimos aqui que Ele quer. Portanto, que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais cá está mais do que os holocaustos. Agora, se não querem conhecer a Deus, se não querem buscar a Deus, se não querem andar nos seus caminhos, Ele não força ninguém. Ele não vai forçar ninguém a andar nos caminhos dele. Mas uma coisa é certa. Em tudo há um preço para pagarem. Um preço de um é o paraíso eterno e o preço do outro é o sofrimento eterno para toda a eternidade. Não estou aqui para pôr medo a ninguém também, porque cada um tem a cabeça própria para pensar, mas busquem conhecer a Deus, porque vale a pena, digo uma coisa, vale a pena. Quando nós temos intimidade com Jesus, Ele fala connosco, Ele nos mostra. Ainda hoje estava ali com uma peça de uma ferramenta que eu sabia que tinha e procurei e não achava. E então pedi a Deus que me mostrasse. Senhor Jesus, mostra-me essa peça. É instantâneo. Um lado que eu já tinha lá ido e não tinha visto. Cheguei lá, encontrei a peça imediatamente. Assim, é impressionante enquanto nós não nos buscamos a direção de Deus, nós andamos como andei ali. Olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o lado. É assim, mas como é que é possível que a peça não esteja cá? Portanto, quando nós buscamos a Deus, Ele nos ensina a depender dEle. E então Ele nos dá o escape. É isso que Ele quer, que todos venham buscá-lo a Ele, que é para entenderem que se nós sem Ele não somos nada, não temos conhecimento de nada, não conseguimos nada. Amém? Versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Aleivosamente contra mim. Interessante. Eu não sei qual é o sentido desta palavra, mas o que quer dizer é que eles se prontificaram a ir contra Deus. Nós vimos, se nós olharmos para o livro de Gênesis, vimos que Deus colocou no paraíso Adão e a Eva. Primeiro colocou Adão e depois viu que não era bom que ele estivesse sozinho, que já arranjar uma companheira, porque quando uma pessoa está sozinha, bem a solidão é complicado. E então Deus reconheceu que precisava de uma companheira para Adão e arranjou a companheira. Mas o que é que eles foram fazer? Desobedecer a Deus. Através da desobediência deles, nós herdamos tudo esse mal que veio depois para toda a raça humana. Porque quando nós olhamos também, quando Deus mandou o dilúvio, escolheu aquela família porque, pronto, aqui está agora a família perfeita para governar a terra. Mas também, ao longo dos anos, também se desviaram dos caminhos do Senhor.
infelizmente a raça humana tem tendência para isso. Assim como a Eva deu ouvidos a Satanás, que é a serpente, nos dias de hoje também muita gente, mesmo aquelas pessoas que às vezes até são bastante crentes, se deixam levar pelo inimigo. O inimigo, se ele viesse, como a Igreja Católica mostra, chifrudo, com patas de cabra, as pessoas fugiam logo com medo dele. Mas não, ele vem como uma mulher bonita, vem como um homem bonito, e depois caem com muita facilidade nas garras do inimigo. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso com muita facilidade. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E as pessoas às vezes não querem essa vida com abundância, não querem nada com o Senhor. É triste, Deus fica triste, Deus chora por causa disso, mas Ele não pode fazer nada. É a escolha de cada um. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a estar a ver este vídeo. Ninguém é obrigado a buscar a Deus. Ninguém é obrigado a ler a Bíblia. Ninguém. Agora, se não lermos a Bíblia, se não buscarmos a Deus, se não aprendermos de Deus, depois a gente não podemos nos queixar. Porque Deus é realmente, Ele é amor. Mas conforme eu disse, Ele também é fogo consumidor. Por isso, um dia mais tarde, um dia mais cedo, vai pagar dos erros. E então, quem é que se pode queixar? Ninguém. Versículo 8. Gileade, a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. O versículo 9. Como hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Infelizmente, é o que mais vemos nisso. Há pouco estava aqui a ver a televisão, o telejornal, e vi que os indivíduos andavam-se a fazer passar de médicos para lesar os idosos, a roubar dinheiro, a roubar ouro. E é depois interessante que eles ainda faziam vídeos a gabar-se disso. Um grande montão de notas de 20 e eles a gabarem-se disso, porque roubei com uma pessoa que realmente fartou-se de trabalhar toda a vida, que tinha alguns trocos para a velhice, e depois bem aparece uma pessoa dessas, e o que é que faz? Bem a roubar o pobre coitado, a pobre coitada. É triste, é muito triste. Agora imagina como é que fica Deus. E aqui nos ensina também a palavra do Senhor, que infelizmente há muitos também a enganar. Mesmo quem? Que a gente leu aqui agora? Sacerdotes. Companhia dos sacerdotes que matam no caminho, num mesmo consenso que eles cometeram as abominações. Se nós olharmos para isto, quem é que matou Jesus? Pronto, a lógica, em primeiro lugar, foi o nosso pecado. O nosso pecado, as nossas iniquidades que mataram ele, porque se ele não viesse fazer esse sacrifício, ninguém salvaria. E então, mas quem é que foi que liderou? Portanto, cá está o consenso. Quem foi? Os sacerdotes. O sumo sacerdote, mais os sacerdotes é que incentivaram o povo a crucificar a Jesus. Vimos que não põe as mãos no fogo por causa de um sacerdote. Põe as mãos, sim, na Bíblia, para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Porque o caminho que nós seguirmos é que nos vai levar à salvação ou vai nos levar ao outro lado. Eu prefiro a salvação. Eu, quando vejo a minha vida, ao longo destes anos que eu tenho, que passou, assim parece que foi de um dia para o outro, passou assim rápido. Agora imagina a eternidade, que nunca acaba. Ou estarei no paraíso, ou estarei no outro lado. Eu prefiro o paraíso. Por isso é que ensino a buscar mais Deus. Aliás, eu não ensino nada.
A própria Bíblia é que nos ensina a buscar o Senhor, andar nos caminhos dele, obedecer aos seus mandamentos, estatutos, e então, aí, quando um dia deixarmos este corpo mortal, chegarmos lá e dizemos, valeu a pena. Não estive ali por acaso. Valeu a pena seguir a Jesus. Ainda bem que Jesus foi misericordioso conosco. Versículo 10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Ora, a prostituição contamina. E hoje as pessoas acham que é natural. Ainda há bocado estava a falar com a minha esposa sobre um reclame que passa na televisão, que não acho sentido nenhum aquele reclame. Parece que está a incentivar as jovens ao aborto. Não entendi ainda bem aquele reclame. Mas, quando passa assim, o inimigo lança a frase e ela contamina. Portanto, vimos aqui que Efraim, lembro de novo, vejo uma coisa horrenda, portanto é uma coisa horrenda para Deus, na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Através da prostituição veio a contaminação. Portanto, mas hoje em dia é tudo natural. Os casamentos gays, natural. Tanta coisa que está aí natural. Não sei o que é que falta ainda a provarem. E depois, quando Deus vier com a mão pesada sobre a vida de cada um, as pessoas não se queixem, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Amém? E o versículo 11 para finalizar. Também a ti, ó Judá, está assinada a tua cega, quando eu trouxer o cativeiro ao meu povo. Portanto, aqui está a falar sobre o povo que esteve cativo durante 70 anos, por causa destas desobediências. E eu quero dizer isto é o quê? Nos dias de hoje. O povo fica cativo não de prisão ou de outra nação, mas as coisas em vez de andar bem, só andam mal. Porque a desobediência vai ter um preço. Sim, como vai ter um preço também a obediência. A obediência vai ter um preço maravilhoso, que é o paraíso para toda a eternidade. A desobediência vai ter o preço do sofrimento eterno. Portanto, é melhor obedecer aos caminhos do Senhor do que um dia nós pagarmos e dizer assim, porque é que eu não fiz isto ou aquilo? Pois já não há nada a fazer. Agora, o que é que nós podemos fazer? Buscar ao Senhor, observar estes mandamentos. Vemos aqui este capítulo que nos ensina tanto e é muito fácil de ler. É um capítulo apenas com 11 versículos. É muito fácil. E vemos que ele tem grande ensinamento. Agora, se ainda não tem conhecimento, peça a Deus, que Deus dá indiscriminadamente sabedoria. Portanto, é isso que nós temos de fazer. Aprender mais de Deus. Deixar-nos guiar pelos seus caminhos, porque é o caminho que leva à vida, e o outro caminho largo, espaçoso, leva à morte, morte eterna, que é separação de Deus. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Santo Pai, aqui foi lida a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha com esta palavra, Pai querido, despertar a muitos. Eu não sou melhor que nenhum, Senhor Deus, simplesmente também tenho ouvidos para ouvir, Senhor, e que o Senhor também ensine-me a andar nos seus caminhos, o caminho que leva à vida. Afasta todo o mal, Senhor, livra todo o mal, assim conforme o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos de todo o mal, Senhor. O mal que anda sempre perto a querer nos desviar dos caminhos do Senhor. Já o apóstolo Paulo dizia também, aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço.
E é verdade, Senhor, porque nós vivemos num mundo corrupto, um mundo onde jaz o maligno e um mundo onde está o mal sempre nos a querer desviar dos caminhos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Pai Santo, que o Senhor nos dê sabedoria, que a palavra do Senhor está em Tiago, que o Senhor dá indiscriminadamente, mas a sabedoria para sairmos do mal, Senhor. Todo o mal, afasta-nos de todo o mal, afasta-nos de todas as doenças, afasta-nos, Paizinho amado, de todos homens e mulheres sanguinárias, mulheres e homens fraudulentes. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, que o Senhor venha nos dar uma noite maravilhosa, um dia cheio da bênção do Senhor na vida de cada um. Que o Senhor venha com a sua mão forte nos tirar do cativeiro e nos coloque em um lugar forte. Muito obrigado, meu Senhor, por cada vida que nos está a ver, aqueles que ainda vão ver. Que o Senhor venha abençoar não só eles, mas os seus familiares, os seus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora também, Paizinho amado, quem esteja enfermo agora, neste preciso momento, Senhor, que ele seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. É nessa vida e vida com abundância que eu creio e acredito. É nesse Deus maravilhoso, que é o Deus conosco, o Emmanuel, que nos protege, guarda e livra de todo mal. Muito obrigado, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Nós dizemos amém. Beijinhos e abraço. E cá estaremos no domingo, se Deus quiser, ao mesmo horário, às 21 horas, e que Deus abençoe com um fim de semana maravilhoso a todos. Amém? Jesus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.